Olá a todos, vamos para mais uma playlist de patologia. Hoje falaremos sobre degenerações e morte celular. Compreender os detalhes dos mecanismos fundamentais da lesão e da resposta celular. Numa visão geral, as respostas às agressões celulares acontecem quando o organismo sofre agressões. Células e tecidos reconhecem esses estímulos nocivos e montam respostas complexas. Estas respostas, juntamente com o próprio agente agressor, podem provocar lesões diferentes e em diferentes componentes teciduais, como as células, a matriz extracelular, a microcirculação sanguínea, os vasos linfáticos e as terminações nervosas. As lesões celulares manifestam-se primariamente como degenerações e morte, representando um aspecto de alteração que vão desde as mudanças moleculares mais sutis até transformações morfológicas evidentes. A compreensão desses processos é fundamental para o entendimento da patologia a nível celular. Vamos para os alvos das lesões. As células, claro, são os principais alvos, podendo sofrer degeneração reversível ou morte celular, apoptose ou necrose. A matriz extracelular é a estrutura de suporte que pode ser comprometida por processos lesivos. A microcirculação, o sistema vascular, pode sofrer alterações funcionais e estruturais, dependendo da lesão. Os vasos linfáticos, componentes do sistema de drenagem tecidual, afetando em processos patológicos, e as terminações nervosas, as estruturas neurais sensíveis a diversos tipos de lesão, que é onde a gente sente a dor. O espectro das lesões celulares. A natureza dessas lesões. Os agentes agressores causam modificações moleculares que se somam progressivamente, resultando em alterações morfológicas detectáveis. Dependendo da duração e intensidade da agressão, as lesões celulares podem ser reversíveis ou irreversíveis. As células podem sobreviver e se recuperar completamente, ou podem evoluir para a morte celular. A identificação dessas lesões depende da sua intensidade e extensão, podendo ser reconhecida a olho nu, por microscopia de luz ou por microscopia eletrônica. Níveis de detecção: macroscópico, quando a lesão é visível a olho nu, em órgãos e tecidos. Microscopia de luz, alterações celulares e teciduais detectáveis em corte histológico. Microscopia eletrônica, as modificações ultraestruturais em organelas e membranas. E a molecular, que é a alteração do DNA, proteínas e vias metabólicas. O conceito fundamental do estresse celular. Nem toda agressão se resulta em alteração morfológica. As mudanças estruturais só aparecem quando os distúrbios moleculares e metabólicos são suficientemente intensos para modificar a estrutura de células e tecidos. O emprego de tecnologias avançadas tem contribuído enormemente para o melhor conhecimento, de maior compreensão das diversas lesões em seus diferentes níveis, permitindo correlacionar achados morfológicos com alterações moleculares e suas repercussões funcionais. As respostas celulares às agressões. Frente às agressões, as células respondem por meio de mecanismos gerais que podem torná-las mais resistentes ou adaptadas ao estímulo nocivo. Essas respostas constituem o que denominamos de estresse celular, em analogia à resposta sistêmica que o organismo monta quando agredido. A ativação das vias de sobrevivência, mecanismos adaptativos que aumentam a resistência celular. E então a resposta metabólica, ajustes em vias de produção de energia e síntese molecular, para então chegar na morte celular, quando a adaptação não é mais possível, induz a morte programada ou acontece a necrose. Os mecanismos da lesão: a redução de oxigênio e nutrientes. A hipóxia e a privação nutricional comprometem a produção de energia celular, afetando todas as funções vitais e pode levar à morte celular por necrose. Alteração das vias metabólicas. Interferência nos processos de geração de energia, especialmente na glicólise,
ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa mitocondrial. A geração de radicais livres, espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, causam danos oxidativos a lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, e agressão direta a macromoléculas, danos diretos ao DNA, as proteínas estruturais e enzimas, comprometem a integridade e a função celular. Sensores e respostas celulares. Nas membranas, no citoplasma e no núcleo, existem sensores moleculares especializados para detectar efeitos lesivos. Esses sensores desencadeiam respostas que podem induzir maior capacidade de sobrevivência e resistência, ativação de mecanismos de reparo e lesão molecular, indução da morte celular por apoptose, autofagia ou necrose, quando a adaptação não é mais possível. A homeostase do organismo depende do trabalho cooperativo das diferentes células, que devem manter sua função individual e relação adequada com outras células e a matriz extracelular. A membrana citoplasmática, estrutura e permeabilidade. A membrana citoplasmática apresenta permeabilidade seletiva, que é fundamental para a homeostase celular. Sua estrutura de bicamada lipídica determina diferentes graus de permeabilidade para diversas moléculas. Permeável. Pequenas moléculas apolares atravessam por difusão simples. Parcialmente permeável. Água e moléculas polares, sem carga, como etanol e ureia, atravessam a membrana por difusão limitada. E impermeável. Íons, aminoácidos, carboidratos simples e macromoléculas necessitam de transportadores. O sistema de transporte através da membrana, transporte passivo, a difusão simples, moléculas apolares pequenas atravessam livremente a camada lipídica sem gasto energético. E a difusão facilitada. Proteínas transportadoras permitem a passagem de moléculas específicas a favor do gradiente de concentração sem gasto de ATP. Unitransportadores, uma molécula, um sentido. Cotransportadores, unidirecionais, duas moléculas, mesmo sentido. Cotransportadores bidimensionais, duas moléculas em ambos os sentidos. Transporte ativo, bombas moleculares, complexos proteicos com atividade de ATPase, que utilizam a energia do ATP para transportar moléculas contra o gradiente de concentração. Endocitose, mecanismos para a internalização das macromoléculas através de vesículas formadas por invaginação da membrana. O transporte ativo é essencial para manter gradientes iônicos e concentração adequada de moléculas no ambiente intracelular. Transporte de glicose. Exemplo da difusão facilitada. O transportador GLUT4 exemplifica o mecanismo do transporte facilitado. A glicose liga-se ao transportador no lado externo da membrana, induzindo uma alteração conformacional da proteína. Essa mudança conformacional permite que a glicose seja liberada no citosol e, após o desligamento, o transportador retorna à sua condição inicial, ficando pronto para realizar um novo ciclo de transporte. No contransporte, quando uma molécula se move contra o gradiente, o sistema utiliza energia armazenada no gradiente eletroquímico gerado pela molécula que se move a favor do gradiente. Esses detalhes você provavelmente estudou em bioquímica. Não iremos entrar tanto em assuntos muito básicos. É só para dar aquela lembrada. Se estiver muito difícil, só vai piorar. Porque daqui para frente temos muitos assuntos cada vez mais complexos. Então é bom também estudar um pouco os assuntos mais simples em vídeos mais visuais. Esse aqui a gente está liberando todo o assunto do livro de patologia de uma maneira um pouco mais básica, mais facilitada, e algumas coisas realmente para lembrar para quem já esqueceu. Vamos falar das bombas de transporte ativo. A bomba P, que é a P-ATPase. Localizadas na membrana, transportam íons como sódio, potássio
E a bomba de sódio e potássio ATPase é essencial para manter o potencial da membrana. Temos a bomba VATPase. A ATPase vesicular que transporta prótons H+, em lisossomos, injetam prótons para acidificar o meio, essencial para a atividade enzimática. As bombas FATPase apresentam função dupla, hidrolisam ATP ou sintetizam ATP. Na membrana mitocondrial interna, funcionam como ATP sintase. Elas sintetizam a ATP, ativada por gradiente quimio-osmótico. E os transportadores ABC. Os transportadores ABC, eles juntam proteínas distribuídas em todos os tecidos responsáveis pelo transporte de moléculas orgânicas, como o colesterol, sais e ácidos biliares. Tem as palavras em inglês aqui que eu não arrumei. Canais iônicos e regulação do potencial de membrana. Os canais iônicos são proteínas transmembrana que formam poros específicos para a passagem de íons. Podem permanecer abertos constantemente ou possuir portões controlados por diferença de potencial elétrico, ligantes químicos ou estímulos mecânicos. Quais os tipos desses canais? Canais abertos principalmente para potássio, que mantém o potencial de repouso. Canais com portão voltagem dependente abrem com mudanças no potencial da membrana. Canais com portão ligante dependente ativados por neurotransmissores ou hormônios. Canais mecanossensíveis que respondem à pressão ou estiramento. E os canais TRP são formados pela família de 28 proteínas, com permeabilidade relativamente não seletiva a cátions, sódio, potássio, magnésio, abundantes em terminações nervosas, respondem à temperatura, pressão, substâncias químicas. Mecanismo de despolarização da membrana. O potencial de repouso, menos 70 MV, é mantido pelo efluxo constante de potássio através de canais abertos. A diferença do potencial mantém o lado externo positivo e o interno negativo. O estímulo e despolarização. O estímulo abre canais para cátions, cálcio e sódio, que entram no citoplasma e invertem as cargas elétricas na membrana. O potencial de ação. Onda de despolarização desloca-se na membrana, criando diferença de potencial capaz de ativar receptores e abrir outros canais. E a repolarização. Bombas eletrolíticas e canais de potássio com portão se abrem, lançando cátions para o meio externo e restaurando o potencial de repouso. Essa parte do potencial de repouso, vocês talvez tenham estudado em fisiologia e é bem importante, mas caso vocês queiram vídeos só sobre isso, a gente pode planejar alguns vídeos de fisiologia separados em uma outra playlist. Aquaporinas, regulação do balanço hídrico. As aquaporinas constituem uma família de 13 proteínas presentes em todas as células, facilitando a passagem da água em alguns solutos através das membranas. Aí temos os números das aquaporinas, que é a 1, 2, 4, 5 e 8, que transporta água, CO2, NH3 e NO. A aquaporina 3, 7, 9 e 10 permite a passagem de glicerol e ureia. Localizadas nas membranas citoplasmáticas e em vesículas, as aquaporinas podem ser rapidamente recrutadas de endossomos para a superfície celular, tendo a expressão acelerada por hormônios como antidiurético nos túbulos renais. A regulação do volume celular. Quando expostas a ambientes hipoosmóticos ou hiperosmóticos, as células acionam mecanismos sofisticados de regulação volumétrica. Sensores transmembrana detectam as variações osmóticas e desencadeiam respostas coordenadas. Essa detecção de sensores identifica as mudanças na concentração dos solutos,
Sinalização acontece para transmissão de sinais e ativar ajustes de mecanismos de ajustes volumétricos. E a resposta, a regulação de canais eletrolíticos e expressão de aquaporinas para normalizar o volume. E a regulação do pH intracelular. A manutenção do pH cistossólico entre 6,8 e 7,2, que é o pH da célula, não do sangue, né? O sangue a gente sabe que é um pouco mais básico, 7,34. Mas vamos lá na célula. A manutenção do pH da célula entre 6,8 e 7,2 é crucial para a função celular. Eles têm que estar neutro mesmo. A geração de ácido lático, glicólise anaeróbica e ácido carbônico no ciclo de Krebs produz um excesso de prótons H+, que devem ser neutralizados. Quando o pH abaixa de 6,8, começa a ter acidose na célula. E então o cotransportador de cloro, dos íons, né, cloro, sódio e bicarbonato, o cloro exporta, sai, né? E o cotransportador importa sódio e bicarbonato, para deixar então a célula mais neutra quando está em acidose. O canal troca sódio positivo e hidrogênio positivo. Exporta hidrogênios, tirando um pouco de hidrogênio, e importa sódio. O bicarbonato é dissociado pela anidrase carbônica em CH2 e OH, que reage com H+, formando H2O, consumindo prótons e elevando o pH. Então, né, justo o que acontece? Vamos tentar entender um pouquinho. O corpo está em acidose. O cotransportador vai pegar o bicarbonato. Esse bicarbonato vai se unir com o íon de hidrogênio e ele vai separar, então, em CO2 e água, fazendo essa dissociação e deixando o corpo um pouco mais alcalino, no caso, para ficar neutro, né? Que está em acidose. Agora, o que acontece quando você está em alcalose? Você está muito mais alcalino do que pode. Acontece com o transportador para ânions, que tira o bicarbonato, carregando excesso de OH, e importa cloro. Esse mecanismo remove o excesso de bases, permitindo o retorno do pH fisiológico. Todos os cotransportadores envolvidos na regulação do pH são simultaneamente sensores e executores da correção. Integração dos sistemas de transporte. Os diversos sistemas de transporte através de membrana celular trabalham na mesma forma integrada e coordenada para manter a homeostase celular. Esta complexa rede de transportadores, canais e bombas responde dinamicamente às necessidades metabólicas e às condições do microambiente. O balanço osmótico, aquaporinas e canais iônicos regulam o volume celular. O equilíbrio ácido-básico, são os cotransportadores que mantêm o pH cistossólico adequado, neutro, que é o da célula, certo? Potencial de membrana. As bombas eletrolíticas e canais iônicos preservam os gradientes. E o suprimento energético. Transportadores de nutrientes suprem as necessidades metabólicas. E as implicações clínicas e patológicas. O entendimento dos mecanismos de transporte através de membrana e da regulação da homeostase celular é fundamental para compreender diversos processos patológicos e desenvolver intervenções terapêuticas eficazes. No caso de edema celular, a falha dos mecanismos de regulação volumétrica leva ao acúmulo de água e íons no citoplasma, causando tumefação celular. Disfunção mitocondrial. Comprometimento da ATP sintase afeta todos os sistemas de transporte ativo, levando a distúrbios iônicos graves. E a lesão isquêmica. Privação de oxigênio compromete a fosforilação oxidativa, inviabilizando as bombas iônicas e causando desequilíbrio fatal. Perspectivas e aplicações futuras. Alvos terapêuticos.
O conhecimento detalhado dos sistemas de transporte celular abre perspectivas para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas direcionadas, modulação de canais iônicos e arritmias cardíacas, inibição de transportadores ABC em resistência a quimioterápicos, regulação de aquaporimas em edema cerebral, manipulação de bombas de prótons em doenças lisossomais, medicina de precisão. A identificação de polimorfismos em genes que codificam transportadores permite a predição de respostas a fármacos, a personalização de tratamentos, a identificação de populações de risco e o desenvolvimento de terapias dirigidas àquela pessoa. A compreensão profunda dos mecanismos de homeostase celular é essencial para a prática médica contemporânea e para o avanço da medicina translacional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula da nossa nova playlist de patologia, onde falaremos mais sobre as lesões, sobre necrose, apoptose, e ainda tem muita coisa. Eu estou vendo por volta de umas 400 apresentações diferentes. Então, eu sei que, nossa, eu não tenho tempo para ver tudo isso, mas assiste uma vez por dia, um novo, vai seguindo, eu tô colocando todo dia às 8 da manhã. Quando tiver mais próximo de prova, provavelmente as pessoas vão correr para assistir, mas eu quero que você tenha isso para a vida, para o futuro, e que possa ajudar principalmente pessoas que estão aí na medicina, às vezes já trabalhando, e que precisam voltar a estudar alguma coisa, e é muito difícil procurar um texto completo, vídeos completos, é sempre é o mesmo repeteco, sempre a mesma coisa. E aqui vão ser muitos, e cada um falando um pouco de algum assunto. Então, muito obrigada por ver até aqui. Aguardo vocês amanhã. Segue, compartilha, curte, comenta. Obrigada.